mudanças, na verdade, assim, elas são benéficas para o aluno. Então, porque o que aconteceu? Ela não houve inserção de questões novas na prova. O que houve foi redução do número de questões. Então, a prova ficou menor. O que é uma vantagem, porque a prova era muito grande e muito cansativa, né? Então, assim, eu terminava a prova com dor de cabeça, sempre. Não importa quantas vezes eu fizesse a prova, eu sempre terminava com dor de cabeça, porque eu ficava cansada. Muitas horas de prova. Então, assim, o que eles fizeram? Né? Nas sessões de reading e listening, eles reduziram o número de questões. Então, você não tem mais 12 questões, por exemplo, 13 questões na sessão do reading, né? Você tem. Então, assim, o que houve foi redução do número de questões. Reading e listening, os tipos de questões continuam os mesmos. Então, você vai se deparar com as mesmas questões. Aquela questão do resumo, questão de vocabulário, questão de inserção de frase. Todos aqueles tipos de questões, você vai se deparar com eles. Na sessão do speaking, é que saíram questões. Teve redução de questões, então a gente tem uma sessão do speaking menor. Quando você fez a prova, há 5 anos atrás, você tinha 6 questões de speaking. Hoje você tem 4. Então, saíram 2 questões. Saiu a primeira questão, que era uma questão sobre a sua opinião, né? Eram 2 questões independentes sobre a sua opinião, né? Uma era, tipo, para você falar sobre o seu livro favorito. E a outra era uma pergunta que é ou uma coisa ou outra. Você prefere estudar sozinho ou em dupla? Se você tivesse que escolher quais das 3 profissões abaixo são mais emocionantes. Então, assim, ficou essa questão, que você tem que escolher uma coisa. Mas é uma opinião, né? É uma questão de 45 segundos. E aí ficou a questão da mudança da universidade, né? Que vai sofrer uma mudança em alguma coisa, e você vai ouvir 2 alunos conversando sobre aquela mudança, dizendo o que eles acham, você tem que falar o que o aluno acha sobre a mudança. Ficou a questão que você tem um artigo acadêmico pequenininho, né? Então, por exemplo, sobre, não sei, um determinado comportamento, aí o textinho fala sobre aquilo e você escuta uma aula em que o professor dá exemplos para ilustrar o tópico, né, daquele texto. E ficou a questão, a antiga questão 6, que é agora a questão 4, que é a questão que você não tem nenhum texto, você só escuta uma aula sobre um tema acadêmico. E você tem que falar sobre aquela aula. Então, ficaram 4 questões. Eu acho que, de uma certa forma, essa foi, assim, a mudança mais impactante na prova, porque a redução das questões de reading e listening, elas não impactam em nada, na verdade, assim, só no seu cansaço mesmo, porque ficaram sessões, a prova ficou mais curta, então são sessões que você vai fazer mais rápido do que você faria antigamente, porque tem menos questões. Mas eu acho que, em termos de preparação, o maior impacto mesmo é na sessão do speaking, porque a gente tinha 6 questões, as últimas 4 questões, né, as questões 3, 4, 5 e 6, principalmente a questão 5, que foi uma questão que saiu. Ela tinha uma estrutura de resposta bem diferenciada, ela tinha uma apresentação bem diferenciada, então era uma questão que fugia muito da estrutura de resposta das outras questões, e eles tiraram essa questão. Então, acho que ficou assim, a sessão do speaking ficou mais concisa, claro, como as outras sessões, mas ela, na hora da preparação, acho que facilita um pouco para o aluno, até porque é uma sessão que o aluno geralmente sente muita ansiedade, né? Ela gera muita ansiedade, muita aflição no aluno. A sessão do writing ficou igual. É a mesma coisa, continua sendo 2 redações, aí também acho que não tinha nem muito que eles cortarem, porque só tem 2 redações, né? Elas testam habilidades diferentes, né? A gente tem a redação integrada, que vai testar reading, listening e writing, né? A gente testa aí 2 habilidades que não caem na outra redação, que é a redação independente, onde você só dá a sua opinião. Então, aqui, se eles não tinham muito onde cortar. Mas é basicamente isso, Denis. Então, assim, para você, o que você vai ver, comparado com a prova que você fez há 5 anos atrás, é uma prova mais curta. Mas não tem nenhuma questão nova. E isso é uma coisa boa, né? Que eles fizeram redução, mas não fizeram inserção de questões novas. Então, para você, é uma repetição, mas mais suave daquilo que foi, com exceção da sessão do speaking, que realmente fez uma boa diferença, embora também tenha sido só uma redução.